Olá, boa noite, tudo bem? Sou a professora Janaína. Hoje eu vou estar trabalhando o NP, aula não presencial, né? Para que vocês possam verificar sobre a lei de Ohm e os resistores. Eu estou fazendo o curso de licenciatura em Física do 8º semestre pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. E esse curso de estágio 4 está sendo ministrado pela professora Thaís, ok? Vou passar o celular para a tela para vocês entenderem melhor. Eu vou falando e explicando e vocês vão visualizando o que está descrito na tela, ok? Aqui a gente comenta sobre a lei de Ohm e resistores. Resistor é todo elemento que tem como função transformar energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule, ou seja, pensem assim num chuveiro elétrico ou então em um ferro de passar. Como que é transformada aquela energia elétrica ali para esquentar a água ou então esquentar o ferro para que ele possa estar passando as roupas, né? Sobre as resistências que ele contém dentro desses aparelhos, são as transformações, né, que vem a energia elétrica, né, da rede de cabeamento e são transformadas em energia térmica. Existe uma certa tensão que é favorável para que isso ocorra e a gente vai estar entendendo um pouquinho sobre esses resistores. Aqui, ó, eu coloquei 3 desenhos de resistores que podem estar detalhados em certos exercícios pela internet ou pelos livros, né, propostos pelo professor, onde ele conduz energia elétrica para transformação de energia térmica. No tópico 2, lei de Ohm, ali a gente tem duas equações, R igual a U sobre I, ou U igual a R vezes I, ou seja, uma divisão e uma multiplicação, onde o Ohm verificou que a relação entre a tensão elétrica aplicada a um resistor e a intensidade de corrente elétrica que o percorria era constante quando a temperatura era mantida constante. Essa relação foi chamada de resistência elétrica do resistor. Esses resistores obedecem à primeira lei de Ohm, onde são chamados de resistores ôhmicos. Na segunda parte aqui, no terceiro tópico, vocês vão entender um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm, né? Onde a unidade de resistor, né, de resistência, é grafiado, né, pelo símbolo Ohm, aqui descrito. Eu vou trabalhar com vocês uma situação de resistores em série e a outra situação de resistor em paralelo. A mista fica para a próxima aula, que é a junção tanto de série quanto paralelo. Aqui eu coloquei uma figura onde resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, que gera a resistência equivalente total dessa associação de resistor em série, ou seja, são a soma dessas 3 resistências. Ou seja, elas são associadas um em seguida do outro. E aqui nessa segunda figura é a associação de resistor em paralelo, onde há uma certa tensão coloqueada aqui, que eles vão se definindo, né, se separando. E essas resistências são denominadas por essa fórmula aqui, ó. Resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, certo? Eu coloquei ali um exercício de 3 resistores ôhmicos e idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60 volts, ou seja, são 3 resistores ôhmicos idênticos. Sabendo que a corrente elétrica que atravessa, ou seja, o I é igual a 0,5 ampere, a resistência elétrica de um desses resistores é igual
Que valor? Eu sei aqui que eu já vou usar aquela segunda fórmula de U igual a R vezes I. Por quê? Porque ele já me deu o valor de U, que é de 60 volts da tensão, né? E também, como eu sei que são três resistores, então vai ser 3 vezes R. E 0,5 é a corrente elétrica, ou seja, o valor da corrente elétrica sempre vai estar em ampere, a sua unidade de medida vai ser em amperes. Ou seja, como eu tenho 60 igual a 3 vezes R vezes 0,5, esse 3 vai passar multiplicando o 0,5, que vai me dar um total de 1,5. Trabalhando dessa fórmula, vai ficar R igual a 60 dividido por 1,5. Onde esse resistor, essa resistência elétrica de um desses resistores é igual a 40 ohms. Desculpa, igual a 40 ohms, eu não estava nem gravando direito, né? Deu para entender um pouquinho, galera? Aqui eu coloquei um circuito para vocês entenderem melhor um pouquinho no app do PET Colorado. Ele é bem bacana para vocês montar circuito para entender na prática sobre essas situações que a gente vem aprendendo na teoria ali, né? Fica um pouco cansativo, mas aqui fica bem interativo para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, a gente tem a tensão da saída da entrada da bateria e da saída do último resistor. Essa tensão equivale a 3 volts. Ou seja, se eu mudar, ó, esse canal para cá, a voltagem vai ficar negativa, porque eu só tenho a saída, né, dos dois polos. Como aqui seria a entrada para a bateria de correr, né, essa tensão, ele me dá uma tensão positiva de 3 volts, ou seja, ele está gerando energia elétrica suficiente para determinar uma tensão que vá ligar essa lâmpada aqui. Certo, galerinha? Deu para entender um pouquinho? Basta a gente agora tentar fazer na prática alguns exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Só chamar, ok? Então, boa noite, todo mundo fica bem. Tchau, tchau.